Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Baruch Hashem, já estamos no Perek Shlishi, no terceiro capítulo. Vamos ver hoje a Mishnah Vav, a Mishnah 6. Rabbi Halafta ben Dosa, o Rabbi Halafta ben Dosa, Ish Kfar Hanania, um homem do lugar onde ele vivia, Kfar Hanania, Omer, assim ele ensinava, Asarash Yoshvim Veoskim Batorá. 10 pessoas que estão sentadas e estão estudando Torá. Shrinah Shruya Beinehem. A presença de Deus está estudando junto com eles. Então, olha que incrível, quando a gente está, que só mais um nome, Sara Bas Tzipora Refuah Shleimah, Bezrat Hashem. Então, aqui a gente tem que saber que toda vez que a gente está estudando Torá, a gente não está sozinho. A presença de Deus não tem alegria maior para Deus do que ver os filhos dele sentados e estudando Torá. Pode ser via Zoom, pode ser ao vivo. O importante é que a gente esteja estudando Torá. Então, assim ensinava o Rabbi Halafta ben Dosa, 10 pessoas que estão ocupados com o estudo da Torá. Shrinah Shruya Beinehem, a presença de Deus repousa entre eles, a presença de Deus está lá entre eles. Shenemar, e ele traz uma prova do Teilim, Elokim Nitzav Beadat Kel. Então, Deus ele se encontra na assembleia, quando tem uma assembleia, uma Eidá. A gente aprende, infelizmente, de uma fonte não muito boa, que Eidá são 10 pessoas, porque os Meraglim, aqueles que falaram mal da terra de Israel, eles são chamados na Torá de uma Eidá. Eidá é uma assembleia, mas daqui a gente aprende que Adat Kel, uma assembleia de Hashem, isso é, na verdade, 10 pessoas. Quer dizer, 10 pessoas que estão, Baruch Hashem, sentados e estudando Torá, a presença de Deus está com eles lá. O Minai na Filo Hamisha aprende que até mesmo, se não tem 10 pessoas, mas tem 5 pessoas estudando Torá, ele fala Shenemar, está escrito no profeta Amós, Vagudato Aleretz Yesadá, e o grupo ele se fundamentou sobre a terra. Então, também aqui, o Barternura fala que a linguagem Agudá é um grupo. A gente falou um pouquinho ontem, né, de Agudá Tesof, quando pintaram os batentes com o sangue do Korban Pesach, justamente a linguagem que a Torá usa é Agudá Tesof, né, um grupo, uma reunião dessa planta chamada isopo. Então, mesmo se tem 5, e aqui o Barternura fala que também é o nome dos dedos, né? Como numa mão tem 5 dedos e que os dedos são chamados de agudá. Então, também daqui a gente aprende que 5 pessoas estudando Torá, isso já traz para o mundo a presença de Hashem. Minain afilu shloshá, olha que incrível. 3 pessoas sentadas estudando Torá já podem trazer para o mundo a presença de Hashem. Da onde a gente aprende isso? Bekerev Elokim Ishpot. Na proximidade de Hashem, eles vão julgar da mesma forma que os juízes. A gente sabe que para fazer um julgamento, o Beidin tem que ter pelo menos 3 juízes. Então, daqui a gente vê que Deus ele está presente quando 3 pessoas elas estão sentadas se ocupando da Torá. O Minai na Filushnai, mesmo 2 pessoas que estão estudando, de onde a gente aprende, está escrito no profeta Malachi, Asni debru irei Hashem ishel reeu, assim falam aqueles tementes a Deus, uma pessoa para o seu companheiro, Vayakshev Hashem, e Hashem ele escuta, Vaishma vegoimer, e Deus ele ouve o que as pessoas estão falando. Então, 2 pessoas que estão estudando Torá, Hashem está lá escutando e ele tem prazer do nosso estudo da Torá. O Minai na Filo Errad, da onde a gente aprende, olha que incrível, mesmo alguém que está estudando Torá sozinho, que isso também traz a presença de Deus para o mundo. Shenemar, Behol Makom, Asher Azkir et Shemi, Avo Elecha Uberachticha. Está escrito no Sefer Shemot, em todo lugar que o meu nome for mencionado, eu vou vir para esse lugar e eu vou abençoar aquele que está mencionando o meu nome. Então, olha que incrível.
o que acontece? Que mesmo uma pessoa sozinha, que ele está estudando Torá, essa pessoa ele vai trazer brachá de Hashem. Então, olha que interessante uma história que aconteceu há muitos anos tinha um senhor que todo dia ele era o primeiro a chegar na sinagoga, estudava sem parar, era incrível o nível que essa pessoa tinha de estudar sem parar. Não tem um segundo que essa pessoa ela não parar, enquanto mesmo os meninos mais jovens de Shivá se cansavam, esse senhor não parava de estudar. Então foram perguntar para ele, né, o que tinha acontecido. Essa história é uma história muito antiga. E aí ele falou que quando ele era jovem, ele estudou na Yeshiva do Rav Chaim Volozhner, Zecher Tzadik Libraha. Foi o primeiro, ele era aluno do Gaon Mivilna, e ele foi quem construiu a primeira Yeshiva no modelo que tem as Yeshivot hoje em dia. Com a Brachá do Gaon Mivilna, o Rav Chaim Volozhner, ele fez essa Yeshiva. E ele tinha um aluno que estudava na Yeshiva, que era aquele senhor, quando era jovem. E ele conta que ele não gostava muito de estudar. Então, ele atrasava, ele não ia para as aulas, às vezes ele ficava dormindo até mais tarde. E aí falou que um dia, era 3 da manhã, ele sentiu alguém cutucando ele. Quando ele abre os olhos, o Rosh Yeshiva, o Rav Chaim Volozhner, está pessoalmente no quarto dele. Ele se assustou, o Rav falou para ele, faz Netilat Yadayim, se veste e vem comigo. E aí ele não entendeu, mas rapidamente fez Netilat Yadayim, se trocou e foi atrás do Rav Chaim Volozhner. Falou que eles andaram, praticamente já tinham saído da cidade. Então, esse velhinho falou que o Rav Chaim Volozhner virou para ele e falou assim, olha, toda vez que a gente senta para estudar a Torá, Hashem ele está estudando junto com a gente. Não tem alegria, não tem prazer maior que a gente pode dar para Hashem do que a gente sentar para estudar a Torá dele. Então, ele falou, isso quer dizer que toda vez que a gente estuda a Torá, Hashem ele estuda com a gente. Toda vez que a gente deixa de estudar a Torá, a gente está impedindo Hashem de estudar a Torá. Então, falou que o Rav Chaim Volozhner deu um grito tão alto que ele falou, se você não quer estudar, mas pelo menos não atrapalha o estudo de Torá de Hashem. Esse velhinho, ele falou, até hoje eu escuto o grito do Rav Chaim Volozhner. Então, até hoje eu consigo ter essa zrizut, essa agilidade, por causa desse grito que o Rav Chaim Volozhner deu. E eu sempre me lembro, toda vez que eu estou estudando Torá, que Hashem está estudando junto comigo. Então, por isso, a gente tem que, mesmo sozinho, mesmo que não tem nenhum shiur, a gente não está isento de abrir um livro, de pegar um vídeo com um shiur, da gente tentar fazer de tudo para cada vez mais estudar a Torá e se aprofundar nos conhecimentos da Torá. A Mishnah Zain fala, Rabi Elazar, Ish Bartota Omer. O Rabi Elazar, um homem de Bartota, ele ensinava, Ten lo mishelo, she'ata veshelcha shelo. Então, dê a ele o que é dele, porque tanto você quanto tudo que você tem, isso é de Hashem. A gente, Baruch Hashem, a gente vai ver como toda a Torá está conectada. A gente, Mina Shamayim, acabou de passar no Orchot Tzadikim, a gente falou sobre a generosidade. Então, a gente fala a importância de ser generoso, de sempre estar pensando nos pobres do povo judeu, naqueles necessitados. E a gente também falou na generosidade no sentido da gente não ficar economizando em relação às mitzvot. Quer dizer, nas coisas pessoais, a gente sempre quer o melhor, a gente sempre gasta sem pensar, né? Vai comer num restaurante e acaba gastando muito, mas quando se trata de mitzvot, a gente não quer gastar muito. Então, a gente tem que fazer justamente o contrário. Se a gente fizer uma conta, né? A gente está chegando, Bezrat, um pouco na festa de Sukkot. E a gente fala, não, comprar os arbata minima é um absurdo o preço. Peraí, se a gente fizer a conta, quanto a gente gasta para sair para comer fora num restaurante? Quer dizer, quanto tempo dura esse prazer? 15 minutos, 20 minutos, meia hora? Esse prazer, todo mundo fala, não, mas é uma mitzvah, para cumprir uma semana só eu vou gastar tanto. Quando é para os nossos prazeres, a gente gasta muito mais para muito menos prazer, mas a gente não está preocupado. Mas com as mitzvot, a gente acaba sendo pão duro. Olha o que ensina o Pirkei Avot. Dá para Hashem o que é dele, porque tanto você
quanto tudo que você tem, tudo, na verdade, pertence a Hashem. Se a gente tivesse a claridade na vida que, na verdade, tudo que a gente tem aqui nesse mundo é emprestado, nada é nosso de verdade. Tudo é emprestado por Hashem para a gente fazer a nossa missão aqui no mundo. Então, a gente tem que usar, obviamente, com sabedoria, e a gente tem que tentar usar da maneira correta. Um ponto que é impressionante, que a gente já comentou sobre isso numa das aulas, sempre que vem uma época de crise, a primeira coisa que as pessoas cortam não são os luxos. A primeira coisa que a pessoa corta é a tzedakah que ela dava. Isso é um erro muito grande, porque justamente a tzedakah é que pode reverter toda a situação difícil, é o que pode dar méritos para Bezrat Hashem, a gente poder passar por essa situação difícil e poder ter dias melhores. Então, a gente deve, tudo que a gente tem que tentar usar, Leshem Shamayim, usar para o nosso objetivo no mundo, não esquecer que tudo que Hashem dá, ele deu para a gente com um certo objetivo. Vehem be David, o Omer, e assim também David Amelech, está escrito no Sefer Divrei Hayamim, o livro de crônicas, está escrito Ki mimcha kol, Deus, porque tudo é seu, o miadcha natanu lach, e da sua mão a gente está só devolvendo para você. Então, olha que interessante. Aqui estão me escrevendo que mesmo em Eretz Israel, isso é verdade. A Torá proíbe as vendas de Eretz Israel que seja uma venda definitiva. Por quê? Porque Deus ele fala explícito na Torá. Porque Li Haaretz, a terra é minha, a terra não é de vocês. Como vocês vão vender uma coisa de maneira definitiva se a terra não pertence a vocês? A gente tem que ter essa visão para tudo. Tudo que a gente tem na vida, na verdade, é um empréstimo que Deus está dando para a gente aqui nesse mundo, para a gente usar de maneira emprestada, para poder usar de maneira positiva. Então, tudo que a gente tem, por isso que é tão importante a gente ser generoso, não apenas pela bondade que a gente está fazendo, mas principalmente pelo reconhecimento que tudo é dele, tudo é de Hashem, e eu vou usar Bezrat Hashem de acordo com a vontade dele. Então, a gente tem que saber tudo que a gente tem na vida, usa de maneira correta. Da mesma forma que nos prazeres, você não tem dó nenhuma de ficar gastando do bom e do melhor, também para as mitzvot, também para fazer hesed. Eu vou dar um exemplo impressionante. Tinha um rapaz que ele não tinha lugar para passar Shabbat, e eu estava tentando juntar com algumas pessoas dinheiro para pagar algum lugar, para ele ficar, algum hotelzinho, algum lugar. E Baruch Hashem, a gente conseguiu um lugar, não era barato, mas tiveram pessoas que se ofereceram para ajudar, e por muitos meses, Baruch Hashem, esse rapaz, ele conseguiu cumprir Shabbat pelo mérito de pessoas que ajudavam. Eu fui uma vez pedir para uma pessoa se ele podia ajudar, ele falou, olha, eu não posso ajudar porque esse hotel é bom demais, não precisa pagar um hotel tão caro, podia pagar qualquer coisa para esse menino. Quer dizer, isso não é a generosidade que a Hashem espera da gente. Eu não perguntei para não ofender a pessoa, mas eu queria perguntar se ele ficaria naquele hotel que ele queria que o rapaz ficasse. Com certeza ele não ficaria. Então, por que para os outros você quer menos do que você quer para você mesmo? Então, Bezrat Hashem, mesmo quando a gente faz bondade, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Teve um Rebbe Hassid uma vez, que ele tinha um tefilim, que era um tefilim do pai dele, era um tefilim muito caro, era um tefilim muito kadosh, com muita santidade, e era sabido que ele era muito cuidadoso com esse tefilim. Veio uma vez uma pessoa na sinagoga e pediu um tefilim emprestado para colocar, e o Rebbe emprestou esse tefilim, que para ele era muito querido. E aí depois os talmidim perguntaram, Rebbe, por que você emprestou esse? Podia ter emprestado outro. Ele falou, não, quando a gente faz hesed, tem que fazer da melhor maneira possível. Não é só fazer para sair da obrigação. Faz e faz da melhor maneira possível. Faz de verdade preocupado em fazer pelo outro o melhor que você pode fazer por ele. Por quê? Porque é tudo de Hashem. Você está simplesmente usando alguma coisa emprestada, então faz da melhor maneira possível. Rab Shimon Omer, e o Rab Shimon ele ensina para a gente a mealer baderech veshoneh, a pessoa que está andando no caminho e ele está estudando, isso é uma mitzvah também, o velechtecha baderech, mesmo quando a gente está no caminho, a gente pode estar com pensamentos de Torá
escutando uma aula de Torá, quando a gente está no carro, você está numa viagem, você está num tempo de viagem longo, aproveita para ir escutando um shiur de Torá, para ir conversando no carro assuntos de Torá. Então, mesmo quem está no caminho não está isento de estudar Torá. A gente vai estudar Torá quando a gente está em casa, quando a gente está no caminho, mas essa pessoa que estava estudando no caminho, o Mafsik Mishnato, Veomer, e ele para de estudar, e ele fala, Manae Lanzé, olha que bonita essa árvore, o Manae Nirzé, olha esse campo arado, que campo maravilhoso, Male Alava Katuv, Keilo Mitchaev Benafshó. O Pasuk, ele fala sobre essa pessoa como se ele tem agora uma pena de morte celestial. O que quer dizer isso? Primeira coisa, óbvio, a Torá, ela é uma proteção para a nossa vida. Todo momento que a gente está estudando Torá, a Torá, ela é uma proteção para a gente, é uma proteção para a nossa Neshama. Então, a pessoa que ela está no caminho, o caminho já é naturalmente um lugar perigoso, pode ter, estamos falando 2000 anos atrás, estradas de terra, lugares abandonados, onde era comum ter ladrões que ficavam nas encruzilhadas para assaltar as pessoas que passavam. Eles sabiam que passa muita gente com mercadorias, com dinheiro, e ficavam lá esperando alguém passar para assaltar. Então, quer dizer, tem muitos perigos, tem animais ferozes no caminho, já é um perigo grande. Então, uma das coisas que a pessoa pode fazer quando ela está numa situação de perigo, ela pode se ocupar com Torá, e a Torá vai proteger ela de todos os perigos. Mas aquele que está no caminho, que já é uma coisa naturalmente perigosa, e ele interrompe o estudo de Torá dele para ficar falando, uau, olha que vista bonita, essa pessoa, ela está entrando em perigo de vida. Então, olha que impressionante. Aqui o Barternur, ele fala, por que a Mishnah está ensinando só durante o caminho? Ele fala, não, óbvio que não é só durante o caminho. No caminho é comum, né? Quando a pessoa está andando e ele vê uma vista bonita, que ele fala, uau, olha que vista bonita. Mas mesmo dentro de casa, o quanto a gente tem que estar o tempo inteiro sabendo que a Torá, ela preenche a nossa alma e ela dá para a gente uma proteção espiritual muito grande. Então, daqui dessa Mishnah, a gente tem mais um ensinamento do quanto o estudo da Torá ele pode trazer proteção para a gente. Bezrat Hashem, a gente sempre começa a aula, né, com Leilu Nishmat, falando da elevação das almas. Não tem, eu recebi um texto muito bonito falando que de todas as mitzvot que a gente pode fazer pela elevação da alma de uma pessoa falecida, com certeza a que mais traz benefício para o falecido é o estudo da Torá. E, acima de tudo, o estudo das Mishnayot. A palavra Mishnah tem as mesmas letras da palavra Neshama. Então, quando a gente está estudando, a gente está trazendo mérito para aqueles que já saíram do mundo, mas tem que saber, eu sempre falo isso também, que quando a gente estuda Leilui Nishmat, para elevação da alma de alguém que faleceu, a gente não pode esquecer também da elevação da nossa alma. Não esquece que também a gente precisa que a nossa alma ela esteja sendo elevada. Não espera para a gente falecer para querer elevar nossa alma. Enquanto a gente está vivo e está aqui no mundo, a gente também pode elevar muito a nossa alma. A Mishnah Het fala o seguinte, Rabi Dostai, Berabi Yanai, Mishum Rabi Meir Omer, o Rabi Dostai, filho do Rabi Yanai, em nome do Rabi Meir, ele fala, aqui o ensinamento que a gente já viu sobre isso, mas o quanto é importante a gente sempre falar em nome de quem a gente escutou o ensinamento. Se a gente escuta uma aula de Torá e a gente quer ensinar essa aula para passar para frente, é um mérito muito grande a gente falar em nome de quem falou para a gente, em nome de quem a gente escutou essa aula. E está escrito que quem faz isso, Mevi Geulah Laolam, traz salvação para o mundo, porque assim na história de Purim, quando a Esther falou para o rei que tinha um plano para matar ele, ela fez questão de falar em nome do Mordecai. Então, e disso veio toda a salvação do povo judeu. Então, daqui os nossos sábios aprendem, é sempre importante falar em nome de quem a gente escutou, para não roubar os méritos de uma outra pessoa. E é uma demonstração, em primeiro lugar, da humildade da pessoa. Quer dizer, ele não querer roubar os ensinamentos que foram dados por
uma outra pessoa. Então, assim o Rabi Dostai, ele falava em nome do Rabi Meir, Kol ha-shocheach davar echad mimishnato, todo aquele que esquece até mesmo uma coisa do estudo dele, Malé alava katuv, keilo mitchaev benafshot. Também a Torá considera como se ele entrou em perigo de vida. Então, por que tão, de novo, tão duro assim o Pirkei Avot está falando? Aquele que esquece alguma coisa que ele estudou, ele entra em perigo de vida. A primeira explicação é, como a gente acabou de falar, a Torá ela tem esse poder de trazer proteção para a gente. Então, aquele que esquece o que ele estudou, ele perde a proteção. Se a gente está o tempo inteiro estudando, olha que incrível, isso é importante para a gente saber. Falam que no momento que a pessoa ela falece, até o momento que ela é enterrada, a alma está no momento de muito sofrimento e a única coisa que traz alívio para essa alma é ela ficar estudando as Mishnayot que ela estudou quando ela era viva. Então, isso é incrível. Eu escutei uma vez de um senhor que ele sempre falava isso, que ele fazia questão de ficar estudando Mishnayot e saber muitas Mishnayot de cor, porque justamente para proteger ele no momento que ele falecesse. E olha que impressionante que aconteceu. Esse senhor, ele faleceu e acabou levando muitos dias para ele ser enterrado, e era uma pessoa que ele o tempo inteiro estava estudando Mishnayot para proteger a Neshama dele no momento do falecimento dele. Hashem, ele prepara sempre o melhor para cada um. Então, a gente tem que saber, tanto depois da morte, mas também em vida, quando a gente está estudando Mishnayot, quando a gente está estudando Torá, isso traz uma proteção para a nossa vida. Então, aquele que esquece o que ele estudou, ele está perdendo, infelizmente, essa proteção que ele tem. Agora, como a gente faz para o que a gente estudou, a gente não esquecer mais? Fala o Barternura, Hazará. Só tem uma maneira da gente não esquecer, estudar de novo, a gente repassar sempre o nosso estudo, porque tudo que a gente estuda uma única vez, o normal é a gente esquecer. A única maneira da gente lembrar o que a gente estudou é a gente ficar repassando. É por isso que ensinamentos muito importantes da Torá foram colocados na Parashá da semana. Por quê? Porque como todo ano a gente repete a Parashá, então é uma maneira que a gente tem de todo ano estar recordando e revivendo esses ensinamentos que a gente viu no ano passado. Então, é muito importante sempre, depois que a gente estudou, tentar repassar alguns assuntos, mais importante ainda, para quem puder, obviamente, mas a gente anotar as coisas que a gente escuta. Primeiro, porque quando a gente anota, a gente vai lembrar melhor do que a gente aprendeu. A hora que você tem que colocar no papel, quer dizer, você vê se você entendeu de verdade ou não, e o principal, a gente pode passar isso para frente. Tudo que eu tenho anotado, essa Torá não vai parar em mim, eu vou poder passar essa Torá na frente, para outras pessoas. Então, é muito importante as coisas que a gente escuta de Torá. Se não dá para anotar tudo, pelo menos ideias principais do que a gente escuta, para poder, Bezrat Hashem, passar para frente. A gente falou ontem, na aula da Parashá, a importância de trazer pessoas afastadas para a Torá. Então, a gente sempre ter coisas bonitas anotadas para poder falar, coisas que podem tocar o coração das pessoas. Para Bezrat Hashem, a gente vai poder ajudar outras pessoas a terem o mérito de escutar o que a gente estudou também. Shenemar, como está escrito, Rak shamer lecha ushmor nafshecha meod. Olha a linguagem. A gente vai ver isso a gente viu no começo do Sefer Dvarim. A Torá está falando para a gente, olha, se cuida, ushmor nafshecha meod, e cuida muito da tua alma. Olha que linguagem forte que a Torá está falando. Pentishkar et advarim asher ha'u einecha, para que você não esqueça as coisas que teus olhos viram. Quer dizer, aqui é uma advertência que Moshe estava fazendo para o povo, para eles não esquecerem nunca mais o Mamad Har Sinai, quer dizer, a revelação de Deus diante de todo o povo no Har Sinai. Mas o Pirkei Avot está trazendo também isso para a nossa vida. A linguagem da Torá, olha, se cuida, e se cuida muito para não esquecer, porque a gente perde méritos na nossa vida por estar esquecendo o nosso estudo de Torá.
Agora, a grande pergunta é, Yahola filu takfalav mishnató, será que a gente vai ser cobrado também por coisas que são difíceis de entender? Às vezes a gente escuta uma aula, a gente não consegue entender bem essa aula. Será que eu também vou ser cobrado por isso? Obviamente que isso não isenta a gente de se esforçar, de fazer perguntas, de estudar de novo. Tem Baruch Hashem, tem algumas alunas que já me falaram que às vezes, mesmo depois de assistir uma aula, elas gostam de voltar alguns pontos na gravação, o que não ficou claro, e às vezes me mandam perguntas também. Já falei, vocês sabem, eu estou à disposição, Bezrat Hashem. Nem sempre eu consigo responder imediatamente, mas é uma grande alegria poder, quando vocês têm perguntas, poder tirar todas as dúvidas. Obviamente, o que eu sei, o que eu não sei, Baruch Hashem, a gente vai procurar e vai aprender juntos. Hoje, por exemplo, me fizeram uma pergunta, uma aluna nossa. Ontem a gente falou sobre os sinais de kashrut. E a gente falou que os sinais de kashrut, eles também são ensinamentos para o comportamento do ser humano. Então, tudo que um animal kasher ele deve ter de características, esse é um ensinamento sobre características que um Yehudi também tem que ter na sua conduta. E aí, a verdade é que enquanto eu estava explicando ontem, eu lembrava que eu tinha escutado alguma coisa sobre o casco fendido, mas eu não lembrava da explicação. E Baruch Hashem, uma das alunas hoje me perguntou, e eu fui correr atrás, que eu já não lembrava mais, e eu encontrei uma resposta maravilhosa, que o que conecta a gente com o mundo material é os nossos pés. Os nossos pés que estão o tempo inteiro conectados com o mundo. Os animais que são kasher, primeiro, eles têm que ter casco. Então, o casco já afasta o pé deles do mundo material. Então, isso já é um nível maior, eles não estão completamente conectados com o mundo material. E quando o animal tem o casco fendido, então a conexão dele com o mundo material é menor ainda. Se você vê a pegada de um animal com casco, mas sem o casco fendido, por exemplo, um cavalo, a pegada dele é completa. Mas um animal com o casco fendido, a pegada dele fica incompleta. Então não é uma pegada total. Significa que a conexão dele com o mundo material é uma conexão pequena. Então, olha que incrível. Por causa dessa pergunta que uma das alunas fez, Baruch Hashem, eu encontrei essa explicação maravilhosa, que assim um Yehudi tem que ser. Primeiro, ele tem que ser desconectado do mundo material. A gente não pode viver conectado. Então, tem que ter esse casco para desconectar a gente. E mesmo no que a gente se conecta no mundo material, se conectar da menor maneira possível. A gente tem que viver com os olhos para o espiritual, tem que usar o mundo material, mas não a gente está conectado, está preso nos nossos desejos do mundo material. Então, é só um exemplo como Baruch Hashem, as perguntas sempre enriquecem, então estou à disposição sempre para todas as perguntas que vocês tiverem. Então, aqui, será que também alguma coisa que é muito difícil, a gente também vai ser cobrado? Talmud Lomar, então ele traz aqui também a continuação desse passugo no Sefer Dvarim, o Pen Yasuru Milvavecha Kole Mechayecha, para que não seja retirado do teu coração todos os dias da tua vida. Olha o que a gente aprende desse passugo. Então, a gente só está Hayav em nome de Hayev Benafsho, Yeshev Veyesirei Milibo. A pessoa só é cobrada quando ela entendeu alguma coisa e ela não cuidou daquele conhecimento dela. Ela não cuidou daquilo que ela tinha estudado e ela acabou perdendo. Então, coisas que a gente ainda não entendeu, a gente não vai ser cobrado, mas se a gente não fez Hazarot, se a gente não voltou, a gente vai ser cobrado pelas coisas que a gente não se esforçou. Coisas que são valiosas para a gente não perde. Quer dizer, dificilmente a pessoa esquece coisas que são muito valiosas para ela. A gente esquece normalmente o que não tem muito valor. Quando a gente esquece Torá, de certa maneira, é uma demonstração que a gente não deu tanto valor quanto a Torá ela merecia receber. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa dar o valor verdadeiro, possa fazer Hazarot, a gente possa adquirir a Torá que a gente estuda e que a gente guarde no coração para sempre. A gente falou, né, que uma das características que um dos grandes Rabanim, ele trazia, o Rabi Yochanan Ben Zakkai, ele dava louvores, né, para todos os alunos.
um dos alunos que ele tinha, o louvor que ele dava, o Rabbi Eliezer ben Urkenus, ele é um borsud, um poço que é revestido. Por quê? Porque ele não perde uma gota. Tudo que ele aprendeu de Torá, mas isso, a gente olha isso e fala assim, esse Rabbi Eliezer, ele devia ter uma memória muito boa. Não é verdade. Isso ele conseguiu através do esforço. Todo mundo, a gente falou, ninguém herda a Torá. A Torá, ela vem através do esforço. A Torá, ela só é dada se Deus vê a nossa vontade, a gente correr atrás para adquirir a nossa Torá e a gente, Bezrat Hashem, ter para a nossa vida essa Torá para sempre, para a gente nunca mais esquecer as coisas que a gente vai estudar. Mishnah Tet, a Mishnah 9, fala o seguinte, Rab Hanina ben Dosa Omer, então assim ensinava o Rab Hanina ben Dosa, Kol Shirat Cheto Kodemet Lechmato, Chochmato Mitkayemet. Toda pessoa que o temor da transgressão, o medo que ele tem de fazer coisas erradas, vem antes da sabedoria dele, Chochmato Mitkayemet, a sabedoria dele vai se manter. Isso com certeza está completamente conectado com o que a gente acabou de falar. Quanto mais temor a Deus a pessoa tem, quanto mais a pessoa tem de esquecer as coisas, porque quando você esquece, olha o que a gente falou, a pessoa que ele esquece uma coisa do estudo dele é considerado como se ele tem uma pena de morte. Por quê? Porque a pessoa que vai esquecendo o que ele estudou, na prática, parte do nosso estudo é um estudo de alahot, é um estudo prático para a nossa vida. Significa que se a gente esquece o que a gente estudou, a gente começa a fazer as coisas erradas. A gente começa a não cumprir as mitzvot da maneira correta, a gente acaba não fazendo as coisas da forma que a gente tem que fazer e, infelizmente, a gente não pode ser considerado. Na vida, existem duas categorias, né, de transgressões. A pessoa pode fazer uma transgressão beshogeg. Shogeg é quando uma pessoa ela não tem intenção de fazer o mau ato, ela acaba fazendo por desconhecimento. E Mezid é uma pessoa que conhecia e mesmo assim ela fez a transgressão. A gente tem que saber que quando a gente estudou alguma coisa e esqueceu, não é considerado mais shogeg, não é considerado mais muito maior. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o Rab Hanina ben Dosa, ele fala, quando você tem medo da transgressão, quando você quer ser muito mais cuidadoso, né, para que não cometer transgressões, teu estudo vai ser completamente diferente. A gente vai ter tanto medo de fazer coisa errada que eu não vou querer perder uma aula, eu vou querer repassar, eu vou querer estar sempre estudando. Então, aquele que tem o temor da transgressão, ele vem antes do estudo, o estudo dele vai ficar guardado para sempre. Ele vai estudar de uma maneira muito mais séria e tudo que ele estudou, ele vai guardar para sempre. Mas o contrário, todo aquele que o estudo dele, a sabedoria dele, vem antes do medo da transgressão, o temor de fazer coisa errada, porque se a pessoa ser em temor a Deus, em temor de fazer coisa errada, quando ela tiver desejos, ela vai acabar se afastando dos caminhos da Torá e ela vai acabar odiando a Torá. Por quê? Porque essa pessoa ela não vai querer cumprir Torá e mitzvot quando ela tiver um desejo que vai contra a vontade dela. Então, não adianta ter sabedoria se você não tem temor a Deus, porque você vai, por causa dos desejos, você vai acabar indo contra o que você estudou. Tem um conceito que os nossos sábios falam de moreter. O que é moreter? Quando a pessoa sabe que está errado, mas ela começa a procurar justificativas para o ato dela, para tentar explicar por que o ato dela não está errado. No fundo, essa pessoa sabe que está errada. Mas o moreter vem da pessoa ter um desejo muito forte, ele vai acabar passando por cima da sabedoria dela. É isso que o Pirkei Avot está falando. Se a pessoa não tem temor a Deus, se a pessoa não se importa de fazer as coisas erradas, então, infelizmente, a sabedoria dela vai acabar sendo apagada e a pessoa ela vai acabar perdendo tudo que ela estudou na vida.
o Ayalmer e o Rab Hanina ben Dosa, ele também ensinava para a gente Kol shemasav merubim mi chokhmato, chokhmato mitkaemet. Todo aquele que seus atos são mais numerosos do que sua sabedoria, a sua sabedoria ela vai permanecer. Vekol shechokhmato merubah mimasav em chokhmato mitkaemet. Mas todo aquele que a sua sabedoria é maior do que seus atos, então essa sabedoria não vai ficar. É a mesma ideia, olha o que o Bartenura fala, por que a Mishnah está repetindo praticamente a mesma ideia? O primeiro ensinamento é em relação a Zeirut, é o cuidado para não fazer uma transgressão, e o segundo é relacionado com a Zrizut. Zrizut é a agilidade para fazer as mitzvot. Então, são os dois lados que a gente tem na vida. Então, tudo na vida é baseado nesses dois lados, o amor e o temor. O amor a Deus me ajuda a querer cumprir cada vez mais mitzvot. E o temor a Deus me ajuda a tentar evitar as transgressões. Não adianta todo o amor do mundo, não vai afastar a pessoa de fazer uma coisa errada. E todo o temor do mundo não vai levar a pessoa a querer cumprir cada vez mais e cada vez melhor as mitzvot. A gente precisa dos dois lados. Eu preciso ter amor a Hashem e eu preciso ter temor a Hashem. Ou, no mínimo, aqui não está nem falando os níveis mais altos de temor a Deus. Aqui o Pirkei Avot está chamando de irat het, pelo menos o medo de fazer uma coisa errada, que seja o medo do castigo que tem pelas transgressões que a gente faz. Isso já ajuda a gente a ter um freio para Deus nos livre, a gente não fazer nenhuma transgressão. Então, a primeira parte da Mishnah é em relação ao nosso freio, para a gente não fazer transgressões. Só tem uma maneira, ter temor ao pecado, a gente ter medo de fazer transgressões. Quando você tem medo de fazer uma transgressão, então a gente vai se cuidar, a gente vai fazer cercas para não chegar nem perto da transgressão, a gente vai querer estudar mais. E a mesma coisa do outro lado. Quando a gente quer cumprir mais mitzvot, quanto mais amor, quanto mais reconhecimento das bondades de Hashem, quanto mais estudo da Torá, melhor eu vou poder cumprir as mitzvot. Então, aqui é o outro lado, né? O lado do amor, e o primeiro lado é o lado do temor. Mas aqui tem uma grande pergunta, uma pergunta famosa que os nossos sábios falam. Eu vou ler de novo aqui a forma como o Rab Hanina ben Dosa ele ensina para a gente, e a gente vai ver que não faz muito sentido. Kol shemasav merubim chokhmato, todo aquele que seus atos são mais numerosos que a sua sabedoria, chokhmato mitkaemet, a sua sabedoria vai se manter. Como que os atos de uma pessoa podem ser mais numerosos que a sua sabedoria? Não tem como. Você não tem como fazer alguma coisa que você ainda não sabe. Para você poder fazer alguma coisa, você tem que saber fazer. Então, qual é a situação onde os teus atos podem ser mais numerosos que a tua sabedoria? E os nossos sábios respondem, olha que incrível, isso é uma lição maravilhosa para os Balei Teshuvah, para as pessoas que estão num caminho de crescimento na Torá, nas mitzvot. Quando uma pessoa ela já decide que ela quer andar nos caminhos de Hashem, ela quer fazer o que é correto, já é considerado como se ela tivesse cumprido. Olha que incrível, mesmo que a pessoa ainda não tem força, alguém que não tem a casa kasher. A casa dela não está kasher, não tem os utensílios kasher, mas essa pessoa está decidida que ela quer mudar a vida dela e aos pouquinhos ela está dando os passos de crescimento dela, é considerado como se ela já cumpriu essa mitzvah. Tudo que a gente já tem vontade. E não adianta só a vontade, e a gente faz atos que demonstram o nosso crescimento, que a gente está caminhando na direção de Hashem, isso já é considerado na nossa conta como se a gente cumpriu. Então é isso que ele está falando. Quando você já tem vontade, quando teus atos são mais numerosos do que a tua sabedoria. O que quer dizer isso? Eu já quero fazer tudo, eu já recebi. Foi o que o povo judeu fez no Har Sinai. O povo judeu no Har Sinai, eles falaram Naseh venishma. Deus, eu vou cumprir tudo e depois eu vou querer entender as mitzvot. Peraí, como você vai cumprir tudo sem entender as mitzvot? Eles receberam essa vontade de receber que eles fizeram no Har Sinai, já foi considerado como se o povo cumpriu as 613 mitzvot. Então, quem começa a estudar a Torá
com essa vontade, não, eu vou estudar, porque eu vou cumprir, eu vou fazer, com certeza essa sabedoria vai ficar para sempre. Mas a pessoa que ela estuda, mas ela não está preocupada em cumprir na prática, ela não está preocupada em colocar isso no dia a dia dela, essa sabedoria vai embora, ela não vai estudar com seriedade, ela não vai estudar com temor e amor a Hashem, essa sabedoria entra de um lado, sai do outro e ela vai acabar na vida sem a sabedoria e também sem os atos que ela faria com essa sabedoria. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que sempre estar estudando para colocar na prática. Eu sempre falo isso no Shiurim, é muito legal a gente sair do Shiur inspirado, a gente sair querendo melhorar como pessoa, mas não adianta só a vontade. A vontade é muito importante, mas alguma coisa a gente tem que trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Toda aula precisa mudar nossa vida na prática. Em alguma área, em algum pensamento, em alguma forma de se comportar, ou com Hashem, ou com as pessoas, precisa mudar toda a aula de Torá que a gente assiste, e assim, passo a passo, pode ser uma gota a mais. Mas quando a gente vê uma garrafa cheia, qual gota que encheu a garrafa? Todas, desde a primeira gotinha que estava lá, ela ajudou a encher a garrafa. Então, também, cada gota que a gente coloca está enchendo a nossa garrafa espiritual, Bezrat Hashem. Vamos lá para a Mishnah Yud. O Ayaomer, também o Rab Hanina ben Dosa, assim ele ensinava, Kol Sheruach Habriot no Haimeino, Ruach Hamakom no Haimeino. Olha que ensinamento importante, olha que ensinamento impressionante para a nossa vida. Todo aquele que as pessoas estão contentes com ela, Ruach Hamakom no Haimeino é um sinal que Hashem também está contente com essa pessoa. Olha como o Rav Ovadia Bartenura explica. Kol mi she'ahuv lemata, beyadua she'u ahuv lemala. Todo aquele que é amado aqui embaixo, certeza que ele também vai ser amado lá em cima. Olha a importância do Ben Adam lechaveró, da pessoa com o próximo. Deus, ele olha. Se as pessoas amam essa pessoa, eu também amo ela. Se essa pessoa faz bons atos, se essa pessoa é generosa, se essa pessoa é amada por todo mundo, como era Aaron Cohen, olha que incrível, o Aaron Cohen, como que foi a morte dele, está escrito Neshikat Amavet, como se Hashem, ele veio dar um beijo no Aaron, e assim a alma dele saiu de uma maneira tranquila. Por que justamente com o Aaron ele é amado pelas pessoas? E por que ele era amado pelas pessoas? Porque ele amava as pessoas. Ele corria atrás das pessoas para ajudar, para ensinar a Torá, para aproximar pessoas do caminho de Hashem. O tempo inteiro ele está ocupado em fazer coisas boas. Ele acabava sendo amado pelas pessoas. A gente vê o amor que Deus sentia por ele. Então, assim também a gente precisa lembrar sempre. Quando a gente fala com as pessoas de uma maneira bonita, quando a gente se importa com as pessoas, quando a gente corre atrás para ajudar as pessoas, a gente é amado pelas pessoas e a gente é amado também por Hashem. Tem uma história linda que eu escutei uma vez de um médico, não sei se a história é real ou não, e esse médico era um médico que, quando ele fez o juramento dele na faculdade de medicina, então ele jurou que ele ia ajudar as pessoas, que ele não ia fazer só por dinheiro. Infelizmente, a grande maioria não cumpre as palavras do seu juramento de médico e acabam vivendo a vida muito mais para ganhar dinheiro do que para ajudar. Mas esse médico, Baruch Hashem, ele dedicou a vida dele para ajudar. Ele tinha um consultório, ele virou uma pessoa muito simples, porque ele cobrava quanto cada um podia pagar, o consultório dele estava sempre aberto, a pessoa pagava quando podia, quanto podia, ele nunca deixou de atender um paciente por causa do pagamento. E ele ficava em cima de uma mercearia, o consultório dele, e tinha uma plaquinha lá embaixo, o doutor fulano está lá em cima. Assim era a placa do consultório dele, e a pessoa subia numa escada e chegava no consultório dele. Essa pessoa, infelizmente, ele faleceu sem muito dinheiro, porque ele nunca foi uma pessoa que estava atrás de enriquecer, de ganhar muito dinheiro. E quando ele faleceu, infelizmente, a família não tinha dinheiro
nem para comprar uma lápide para ele, uma lápide honrosa para Bezrat Hashem ter um enterro honroso. Então, quando eu estava no meio do enterro, a família estava muito triste, que não vai ter uma lápide para ele bonita. Uma pessoa teve uma ideia. Ela saiu correndo e ela voltou com uma placa. Que placa que era? Aquela placa do consultório. O que está escrito? O doutor fulano está lá em cima. A pessoa que é amada aqui embaixo é amada lá em cima também. A gente, Bezrat Hashem, tem que fazer de tudo para ajudar as pessoas e para ser amado pelas pessoas. Isso estão me perguntando aqui, com certeza inclui também os goim. Por quê? Porque isso é um Kiddush Hashem, é santificar o nome de Hashem. Esse é o nosso papel no mundo, é isso que a gente veio, santificar o nome de Hashem e virar um modelo, um exemplo, que todo mundo ame o nosso comportamento e que a gente trate cada pessoa com o carinho, com a honra que essa pessoa ela merece ser tratada. Quando a gente trata bem as pessoas, quando a gente se importa com as pessoas, é recíproco que as pessoas vão amar a gente e vão querer sempre o nosso bem. E é garantido, se a pessoa é amada aqui embaixo, o amado aqui embaixo não está falando daquelas pessoas que, loleino, políticos que enganam todo mundo, que falam coisas da boca para fora, que fazem promessas eleitorais, mas na prática não ajudam ninguém. Não estamos falando de pessoas que fazem Hanufá, né, de pessoas que querem ficar bajulando os outros, fingindo que gosta dos outros, porque no fundo, no final das contas, a verdade sempre vem à tona. Tudo que é uma Hanufá, que é uma bajulação externa, a pessoa acaba, durante a vida, ela acaba descobrindo. Estamos falando aqui de pessoas boas de verdade, de coração bondoso. O Rabi Dossa ben Arkinas é um outro sábio, também chamado Rabi Dossa, mas o outro Rabi Dossa, aquele é Rabi Hanina ben Dossa, esse é o Rabi Dossa ben Arkinas. Omer, assim ele ensinava, Sheiná shel shaharit, o sono da manhã, aquele sono que a gente sabe, né? Aquela dificuldade, não é indireta para ninguém. Teve alguém que me perguntou da dificuldade de sair da cama de manhã, alguém aqui do Shiur, não é indireta para ninguém, mas olha o que ele fala, o sono da manhã, a pessoa fica até tarde na cama, o Barternura fala lo aleno, aqueles que ficam na cama a ponto de perder os horários da Tfilá, o horário da mitzvah, da Torá, de falar o Shema Israel. Então, essa pessoa, Veyain shel tzoraim, a pessoa que bebe vinho de tarde. O que quer dizer beber vinho de tarde? Pessoa que mesmo no almoço já bebe, isso já atrapalha o resto do dia. Quer dizer, no meio do dia ele já acabou o dia dele, a ponto de já beber, já ficar bêbado, já se perder, quer dizer, já não vai mais trabalhar durante o dia dele. Vesihata Eladim, e a conversa das crianças, o Bartenur explica, a conversa das crianças que impede os pais de poderem sentar para estudar a Torá. Veyeshivat Batei Knesiot Shela Meia Aretz. Aqui um ponto que eu queria ressaltar muito, eu queria chamar muita atenção. A Meia Aretz, pessoas ignorantes que se sentam no Beit HaKnesset. Qual o problema? Baruch Hashem, pelo menos a pessoa está no Beit HaKnesset. Olha o que fala o Rabovada Mibartenura, isso é muito sério, isso está acontecendo muito, e muitos rabanim falam que toda essa pandemia está aqui, nesse ensinamento. Fala o Barternura, Yeshivat Batei Knesiot Shel Amei Haaretz, as pessoas ignorantes que se sentam no Beit HaKnesset, Shemitkansim Umedabrim Bidvarim Betelim, pessoas que vão na sinagoga para falar besteira. Fica em casa, falar besteira, fala na tua casa. Não vai para a sinagoga para ficar conversando, para ficar falando besteira. Pessoas entram no Beit HaKnesset, no meio da Tfilá, e ficam conversando, ficam contando sobre a vida. Fica em casa, não é o lugar da gente ir no meio da Tfilá, num lugar Kodesh, num lugar sagrado, para começar a ficar contando. Tem gente que vai na sinagoga para fazer Lashon Hará. Olha que contradição. Deus pediu para não falar Lashon Hará, e a pessoa vai para o Beit HaKnesset, e no meio da Tfilá, ele está falando Lashon Hará. No meio da leitura da Torá, eu já vi pessoas que estão batendo papo no meio da leitura da Torá. Quer dizer, Deus está lá falando, está escrito que o momento do Kriyat Torá é como se Deus estivesse falando do Har Sinai. E tem pessoas batendo papo, falando de assuntos. Olha o que ele fala, Dvarim Betelim, falando besteira, coisa que
não acrescenta nada. Mesmo que fossem coisas importantes, já é uma vergonha. Deus está falando, assim a gente aprende dos nossos pais. A gente aprende dos nossos pais, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, respeita as outras pessoas. Tem alguém falando, primeiro escuta e depois você fala. Quando Deus está falando muito mais, a gente vai falar junto com Hashem. Quer dizer, olha a falta de respeito, olha a falta de vergonha de uma pessoa que vai no Beit HaKnesset e fica falando e fica conversando, atrapalha os outros que estão rezando, porque você está lá escutando a Torá e tem alguém lá fazendo barulho atrás de você, você não consegue se concentrar no meio da Midá. Você está lá na Midá, tem o pessoal que já acabou a Midá e está lá sentando, contando a vida. Quer dizer, acabou tua concentração da Midá. Você destruiu a tefilá de uma outra pessoa. Então, isso é muito sério. Muitos rabanim estão repetindo que toda essa pandemia, que a gente ficou 4 meses sem poder ir no Beit HaKnesset, isso não é normal. Deus está bravo com a gente. Quando Deus ele fecha todas as sinagogas do mundo, quer dizer que Hashem está bravo. Por quê? Porque a gente não está respeitando o Beit HaKnesset. Precisa dar kavod para o Beit HaKnesset. Beit HaKnesset é para a gente ir, para a gente rezar, para a gente se conectar com Hashem, para escutar a leitura da Torá, para acompanhar a leitura da Torá, para aprender Torá, para escutar um shiur. A pessoa ela quer fazer social, vai fazer social no Kiddush. Baruch Hashem, a maioria das sinagogas faz Kiddush. A ideia do Kiddush é essa, fazer um social na sinagoga. Lá é a hora, você pode conversar. Varim Betelim não precisa, Lashon Hará não precisa conversar em nenhum lugar, nem em casa, nem na sinagoga. Mas quer conversar sobre a vida, sobre o dia a dia, tem um momento no Kiddush, fora da sinagoga. Não precisa estar no Beit HaKnesset, falando sobre coisas que não acrescentam nada para ninguém. Então, eu sei que eu estou falando um pouco mais duro, mas isso é o que os nossos sábios estão falando para a gente. Nós ficamos meses sem bater Knessiot, porque as pessoas não estão dando a seriedade, não estão dando o kavod que o lugar ele merece. Então, é um lugar que precisa ser tratado com Kedushá. Eu vou contar uma história, agora eu esqueci o nome de quem que eu escutei essa história, mas teve uma pessoa que, lo aleino, ele foi diagnosticado com aquela doença difícil de ser curada e os médicos já tinham desenganado ele. Os médicos falaram, infelizmente, está numa região que não dá para operar, você tem algum tempo de vida só, mas não tem mais o que fazer. Ele foi pedir uma brachá para um Rav muito grande, e esse Rav, a primeira pergunta que esse Rav fez para ele, você frequenta uma sinagoga onde as pessoas ficam conversando durante a tefilá? E esse homem ficou um pouco envergonhado e falou, infelizmente sim, na sinagoga que eu frequento, as pessoas falam muito durante a tefilá. Falou que o Rav ficou branco, falou para ele, pelo amor de Deus, muda de sinagoga hoje, procura uma sinagoga onde as pessoas não conversam, porque uma sinagoga onde as pessoas conversam, a tefilá não chega no Shamayim. Olha que impressionante, a tefilá não sobe. Se tem pessoas batendo papo no Beit HaKnesset, a tefilá não chega no Shamayim. Pelo amor de Deus, muda hoje de sinagoga. Esse homem mudou de sinagoga. Algum tempo depois, esse homem foi fazer um exame e a doença dele tinha desaparecido. A tefilá pode fazer milagres, mas a tefilá, ela precisa chegar em Hashem. E num Beit HaKnesset, onde as pessoas estão conversando, onde as pessoas vão a meia áreas. Olha como a Torá chama aquele que vai na sinagoga conversar, um ignorante. Tem que ser um ignorante para a pessoa no Beit HaKnesset para ficar conversando a casa de Hashem, e você vai lá para bater papo da vida e atrapalhar a tefilá dos outros de chegar no Shamayim. A gente tem que tomar muito cuidado, Bezrat Hashem. Eu tenho certeza que não estou falando com ninguém daqui, a gente tem que passar isso para frente para outras pessoas. E Bezrat Hashem, a gente ser muito cuidadoso, falar o mínimo possível. A gente está no Beit HaKnesset para fazer Teilim, para fazer a tefilá, para falar coisas de Kedushá. Dentro do lugar sagrado do Beit HaKnesset. É o nosso Beit HaMikdash hoje em dia. A gente não tem Beit HaMikdash. O nosso Beit HaMikdash hoje em dia é o nosso Beit HaKnesset. Se a gente não tratar com respeito, Hashem fecha tudo de novo. Quer dizer, Hashem já deu um aviso. A gente não pode sair dessa pandemia igual. Alguma coisa a gente tem que mudar, que a gente faça essa Kabbalah, a gente receba para a nossa vida, a gente vai parar de falar no Beit HaKnesset coisas que não são de Kedushá, vamos parar de falar no meio da tefilá, vamos parar de falar no meio da leitura da Torá,
para Bezrat Hashem. Hashem vai ter Rahamim, a gente vai ler cabelo. Olha o que a gente acabou de falar. Alguém que recebe uma mitzvah é considerado como se ele já cumpriu. Vamos todo mundo receber isso, que a gente vai falar menos, que a gente vai respeitar mais o Beit HaKnesset. Hashem vai considerar como se a gente já cumpriu isso e Bezrat Hashem, a gente vai ter boas notícias. Vamos poder voltar todo mundo para o Beit HaKnesset sem precisar de vacina chinesa, nem vacina russa. A vacina de Hashem. Hashem vai mandar cura e a gente vai, Bezrat Hashem, poder voltar a frequentar o Beit HaKnesset para poder rezar com a Kavaná que a gente precisa. Shabbat Shalom para todo mundo.